Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor do Ensino Religioso Fundamental 2 e vamos estar hoje com o conteúdo do 9º ano, estamos na 7ª aula e aí a nossa temática do 9º ano é fundamentos religiosos de respeito à vida no contexto de situações conflitantes vinculadas pela mídia. Talvez você que tem a sua opção religiosa, seja ela uma religiosa cristã ou não, constantemente as mídias elas expõem, né, a crítica social, comportamentos de líderes, né, como é o caso do João de Deus, né, que é um religioso, e aí a situação que envolve ele é constrangedora, né, até para aqueles que praticam aquela religião. Agora há pouco tem a situação de uma cantora gospel, né, também deputada do Rio de Janeiro, que se envolveu em um escândalo aí de família, né, inclusive com morte. E nessa situação, muitas vezes, você se sente constrangido, porque alguém diz, olha aí, é evangélico, o outro diz, o outro é espírita. É um padre que se envolveu em uma situação aí constrangedora também, denunciado, né, pelas mídias e também pelo Ministério Público. Então são situações que muitas vezes afetam toda uma categoria, todo um segmento social. E de certa forma coloca em xeque o caráter das pessoas. Lembrando que religião, em nenhum momento, nenhum tipo de religião, ela vai estar fazendo seres perfeitos. O ser humano sempre está sujeito às falhas, como é natural, o homem é imperfeito, né? O homem é sujeito a todos os tipos de intempéries da sociedade. Então, diante dessa problemática, vamos estar trabalhando hoje, é o assunto da nossa aula. Vamos para o nosso primeiro slide. Então, nós temos aí, pessoal, as definições de situações de conflito, né? Necessidade de escolha entre situações incompatíveis e antagônicas que perturbam a ação ou a tomada de decisão por parte da pessoa ou do grupo. Então, são situações que vão surgir, que são opostas, que a mídia coloca isso, né, nas redes sociais e muitas vezes na TV, e que isso perturba, né, a tomada de decisão, porque você fica em conflito, você não sabe a quem realmente tomar uma decisão, que partido você vai tomar. Então é natural isso acontecer, sempre vai acontecer, porque a sociedade hoje é muito clara, né, ela expõe isso com muita facilidade. A ação positiva da mídia, né? Como mediadora contenciosa para que sejam resolvidos através da negociação por isenta, arbitragem e imediações ou contatos diretos entre partes como soluções de desarmes. Então, a mídia ela teria que ter essa postura de não estar propagando de forma arbitrária algumas ações tomadas por certas religiões, né? Ela deveria se conter, mas não acontece. Muitas vezes ela coloca o ponto de vista dela, ou seja, da ideologia que ela defende, e de certa forma coloca em xeque aquela religião, coloca em dúvida a fé de muita gente, né? O papel das religiões, né? Diante de todas essas situações, né, que são expostas, precisa ser, né, acima de tudo, fonte de participação e não a razão de conflito. Conflito religioso deve ser encarado como incoerência. Precisa se voltar para a solução de conflito, precisa ser mediadora de conflito, né, e crítica do uso errado da mídia. Então a religião ela tem que ter esse papel, né? Ela tem que assumir esse papel diante de tal situação. Se a mídia está ridicularizando, a postura da religião é se colocar contra, né? Sempre tem que ter a sua defesa, né? Até que se prove o contrário, a pessoa é inocente. Então, diante da situação que está sendo exposta, está sendo colocada, que atinge toda uma categoria, é interessante a religião se posicionar contra o pensamento da mídia. Tudo bem? Vamos continuar. Temática de conflitos coerentes de mediação. Então, nós vamos ter intolerância religiosa, violação dos direitos da criança, violação doméstica e narcotráfico. São os 5 itens, né, dessa temática de conflito.
É intolerância religiosa. Falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferença ou crença religiosa do terceiro. Isso aí acontece constantemente, isso é divulgado em novela, isso é divulgado em filme, isso é em minissérie. Então a intolerância é por achar que as pessoas, por acreditarem no subjetivo, que não é baseado na razão, que não é baseado na ciência, pode ser um machismo. Então muita gente diz, o cidadão acha que tem a razão por conta de que ele acredita na religião dele. Isso, de certa forma, é um desrespeito à forma do outro pensar diferente. Então nós temos que saber que vivemos numa sociedade que é um tecido, que tem informações, que tem costumes, que tem cultura, que tem folclore, e as pessoas têm o direito de acreditar nisso. É natural que o ser humano tenha essa capacidade. O racismo, né, é um conjunto de teorias e crenças estabelecendo assim, hierarquia entre as raças, etnias, doutrina ou sistemas políticos fundados sobre os direitos de uma raça considerada pura, superior e que domina a outra. É o caso do pensamento, por exemplo, de Hitler, que achava que a raça ariana era superior às demais raças e que todas as outras eram inferior. E aí nós temos a intolerância, nós temos o racismo, nós temos vários tipos de crime praticado quando se faz o racismo. Então nós temos que entender que as pessoas de cores, elas têm que ser respeitadas na forma de ser humano, das suas inteligências, das suas capacidades emotivas, emocionais, culturais, religiosas. Tudo bem? Então a violação dos direitos da criança é um outro fator. Toda e qualquer situação que ameace ou viole o direito da criança ou do adolescente em decorrência da ação ou omissão dos pais ou responsável, da sociedade ou do Estado, em fase do seu próprio comportamento. Então, diante desses temas conflitantes como a violência, agora há pouco nós vivenciamos um cenário onde um tio violentou uma criança de 10 anos, ela foi obrigada a abortar. Então, isso é uma situação conflitante. A mídia coloca isso e, de certa forma, traz assim, um mal-estar social nas pessoas de bem, as pessoas que velam pela integridade física das crianças, Violência doméstica, isso é um outro fator muito interessante. A violência doméstica muitas vezes é hereditária. Muitas vezes o filho vê o pai batendo na mãe, ele cresce com essa ideia de estar tratando a mulher como um ser inferior, incapaz, e isso tem gerado muitos conflitos. Agora há pouco, no período da pandemia, os índices de feminicídio têm aumentado. E isso é triste para a sociedade, uma sociedade que já tem evoluído em muito das questões de direitos humanos, e aí a gente temos essa problemática. Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhes cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral ou patrimonial, isso é uma violência doméstica, gerada no núcleo da família. O narcotráfico, nós temos aí também essa questão do tráfico ilícito de entorpecente de drogas afim, considerado inafiançável, e de certa forma essas drogas aí que são ilícitas, que são vendidas, ela tem trazido muito conflito na sociedade. Hoje nós temos uma população carcerária muito grande. Muitos jovens homens, eles morreram, esses últimos 3 anos, muitos jovens que poderiam estar estudando. Então nós temos muitos conflitos gerados que são vistos também pela mídia. Tudo bem? Contribuição para a solução de conflitos. Nós temos aí a mídia e religião. No campo 1, o uso positivo potencial de exposição. A mídia vai expor isso à sociedade. Na religião, busca por influência positiva na ordem social. Sempre a religião ela tem que assumir um papel mediadora de conflito, trazendo sempre a paz, sempre trazendo a sociedade que quem está numa religião deve estar bem, deve estar satisfatório. Tá? No item 2, amplificação dos efeitos expressivos. Então a mídia sempre vai estar amplificando, fazendo essa amplificação, fazendo com que isso, no caso do Gazeta Alerta, que é um jornal aqui local, ele coloca
isso, né, de certa forma, patente, latente para a sociedade ver. A religião objetiva a humanização e a espiritualidade. No item 3, engajamento contínuo do público, né? Na religião, nós vamos ter possíveis ofertas de modelos de liderança. No item 4, nós vamos ter seleção, objetividade da mensagem. Então, a mídia ela vai fazer uma seleção e vai trazer um objetivo para que as pessoas tenham acesso a isso. E na religião, opção por um decisivo apoio ético. No 5, né, nós vamos ter acompanhamento dos efeitos precedidos. E na religião nós vamos ter a oferta da influência positiva dos seus adeptos. Tudo bem? Vamos pular para a nossa primeira atividade, aí, nossa exercitando, faça a correspondência correta entre conflito atual e conflito decisivo. Nós vamos ter na coluna 1, intolerância religiosa, racismo, violação dos direitos da criança, violação doméstica, narcotráfico. Tá? E aí nós temos os campos, você vai enumerar conforme a coluna. Tá? Então a resposta correta seria essa. O nosso segundo exercitando também da mesma forma, né, associa a coluna 1 com a coluna 2, você vai enumerar conforme você acha que esteja correto. Tá? Indique aí. Tudo bem? Você marcou, você pode estar fazendo print, você que é aluno do Berta Vieira e do Raimundo Melo, você pode estar fazendo esses exercícios e enviando para mim no meu privado. Tudo bem? Então você marcou certinho, então a forma correta está aí. Tudo bem? O professor César vai ficar por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Acesse a plataforma Eduque. Tem acesso a todo o conteúdo do 9º ano de ensino religioso. E também vamos estar no YouTube. Você pode estar acessando lá a plataforma YouTube, botando web aulas, EAD, CE, né, CEACRE. E você vai estar procurando lá nos vídeos todo o conteúdo do ensino religioso. Tudo bem? Obrigado e fica com Deus.